Privilégio é nosso, pastor, de poder desfrutar do amor dos irmãos, de poder estar aqui com a importante missão de trazer a palavra do Senhor. Não falar em nome de homens, mas falar no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o papel que nós vemos, cumprir quando estamos nesse local. Então eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12. A nossa leitura vai se iniciar no versículo 13. Lucas capítulo 12, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus. Versículo 13. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhes disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. E disse aos seus discípulos: Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerais os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta, quanto mais valeis vós que as aves. E qual de vós, sendo ansioso, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas estas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Oremos, Senhor nosso Deus, Pai bendito, louvado seja o teu santo nome, graças te damos por esse dia e por esta reunião. Que o Senhor possa receber, ó Pai, todo louvor, toda a honra e toda a glória que lhe é devida, por parte, ó Deus, de cada um de nós que presenciamos este momento na tua casa. Que o Senhor, ó Pai, possa permear nossos corações, as nossas mentes, e que isso, ó Pai, possa nos mover a uma atitude de sujeição ao Senhor, no qual o Senhor possa ser o alvo, ó Pai, dos nossos esforços,
e que as nossas vidas, ó Pai, elas possam representar, ó Deus, a dignidade do nome de Cristo. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos que a Tua palavra ela possa encontrar acolhida em nossos corações nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos diante de um texto, né, que fala a respeito do perigo de nós nos apegarmos às riquezas ou aos problemas decorrentes das riquezas ou ainda dos bens e até mesmo da ausência de tais bens. Todo esse trecho ele fala não somente a respeito daqueles que possuem bens nessa terra, mas ele fala também para aqueles que têm necessidades nessa terra daquilo que é necessário. Comer, vestir, são coisas necessárias a todos nós. Mas a essas pessoas o Senhor Jesus Cristo também orienta. A grande preocupação ou o grande tema dentro desse texto aqui fala a respeito de nós termos cuidado ou nos acautelarmos para que nós não sejamos dragados pela avareza. Essa é a temática dos versículos que nós acabamos de ler. Agora, nós devemos entender que, naturalmente, esse é um problema sendo descrito pelo Senhor Jesus Cristo, especialmente dentro da parábola que ele cita, é um problema de herança, né? É um problema no qual haviam dois irmãos que estavam disputando ali um bem que havia ficado naturalmente pela morte de um pai, provavelmente. E aí eles estavam ali disputando quem ficaria com os bens do falecido. E é natural que nós entendamos que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele está sim falando para nós e nos ensinando como nós, como crentes, devemos agir em relação a uma situação semelhante a essa. Uma questão de partilha de bens, como é que o crente deve se portar? Porque a palavra de Deus ela nos ensina a respeito de vários aspectos da vida cotidiana. E é cotidiano a morte e eventualmente, mas não sempre, que alguns bens eles precisam ser ali, né, tratados, ou seja, divididos, seja como for. Seguramente Jesus Cristo nos ensina a respeito de como lidar com essa situação. Porém, nós precisamos pensar que ele nos ensina algo ainda mais profundo do que a questão de partilha de bens. Uma vez que ele próprio está dizendo aqui, quem foi que me colocou como repartidor de bens entre vós? Então, Jesus Cristo, ao falar a respeito de algo que era comum e ensinar por meio de uma parábola, ele fala a respeito de algo que é muito mais profundo e que aí sim toca a vida de todos nós. Uma vez que talvez nem todos nós tenhamos bens ou nossos pais não tenham bens para que nós venhamos a ter uma situação semelhante a essa. Mas o espírito ou o cerne daquilo que Jesus Cristo trata dentro dessa passagem fala seguramente com cada um de nós sem excluir nenhum de nós. Então todos nós, tendo bens ou não, passamos por aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo trata dentro dessa passagem, ou dentro dessa parábola. Todos nós vamos ter que lidar com isso. Qual seria, então, essa questão? Aqui, quando ele fala a respeito, da necessidade, dos dois rapazes, um deles chegou para ele e falou a respeito, de que o irmão dele estava tendo algum tipo de problema que não faria a partilha. Todos nós, dentro dessa situação, poderíamos nos colocar na situação de um dos dois desses homens. Talvez aquele que está brigando, está querendo mais do que deveria ser o justo, mais do que seria o correto, ou aquele que está se vendo prejudicado dentro de uma situação como essa também. Então, independente de qual seja a situação na qual nós podemos nos colocar, é certo que Jesus Cristo ele está tratando com a necessidade que nós temos de lutar contra uma tendência. E é a tendência de nós nos inquietarmos por causa do apego aos bens ou pela ausência deles. Então, assim, seja por conta de querer demais, ou seja simplesmente por conta de nós nos preocuparmos por não termos o mínimo ou o suficiente. Em qualquer uma dessas situações, Jesus Cristo está querendo que nós estejamos acautelados, ou seja, que nós sejamos cuidadosos, que nós consideremos o que devemos pensar a respeito dessas questões.
como agir dentro desse âmbito. Porque ambos os casos, seja o caso de você estar querendo demais ou não tendo o suficiente e por não ter o suficiente se preocupar com isso, ambos os cenários são nocivos para o povo de Deus. E o Senhor não quer que nós vivamos dentro desse contexto. Pelo contrário, Ele quer que nós ajamos de uma maneira diferente da maneira como o mundo age. E é aqui que vem o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo de modo bastante enfático, quando ele fala a respeito de bens, mas na verdade ele trata a respeito da alma humana. E é esse o ponto que eu quero abordar aqui com os irmãos. Então, qual é o conceito que nós devemos ter sobre a vida em si? Porque não é uma questão apenas de bens, mas é uma questão da própria vida. E é isso que Cristo vai nos mostrar. Vejam comigo, por exemplo, o versículo 15 aqui no nosso texto, onde ele fala, ó, acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Claro, quando nós pensamos na avareza, naturalmente nós definimos a avareza como o amor ao dinheiro. Isso também nos causa, sabe, uma certa facilidade de nos esquivarmos da responsabilidade de nos colocarmos na posição de avarentos. Então, eu falo assim, eu não sou uma pessoa avarenta porque eu não tenho amor pelo dinheiro. Né? Mas a gente não para pensar profundamente a respeito do que possa ser a avareza e o amor ao dinheiro. Não é? A gente pensa apenas naquelas pessoas que são extremamente cobiçosas, aquelas pessoas que acumulam muitos recursos materiais e que continuam buscando cada vez mais recursos materiais. E a gente fala assim, essa pessoa é uma pessoa avarenta. De fato ela é. Mas aqui o nosso Senhor Jesus Cristo, você vai perceber que ele mistura duas coisas. O ponto daquele que cobiça demais, que sempre quer muitas coisas, mas ele vai falar, como nós lemos aqui, a respeito de questões como comer e vestir, que não são coisas relativas à avareza propriamente dita, mas é algo que causa preocupação, que faz com que o nosso coração esteja no local onde ele não deveria estar. E aí o Senhor Jesus, ele nos corrige dentro do contexto inteiro. Seja você um avarento reconhecido, que é amante do dinheiro, apegado ao vil metal, ou seja você apenas uma pessoa que está preocupada com relação ao comer, ao vestir, sabe, as coisas elementares do dia a dia. Tanto um quanto o outro também estão numa condição e necessitam de correção, segundo a ótica de Cristo. E nós não podemos nos esquivar disso. Então, quando falamos a respeito do avarento aqui, nós devemos nos tomar uma parte disso também para nós. Talvez nós não sejamos o sovina, mas talvez nós sejamos pessoas excessivamente preocupados com as coisas dessa vida. E o nosso coração está sendo colocado onde não deveria. Jesus nos ensina, então, o modo correto como nós devemos viver. Veja que no versículo 15 ele vai dizer, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E isso aqui é um ponto importante que precisamos abordar. Né? Ao dizer que a vida não consiste na abundância do que possui, nós devemos nos perguntar, então, no que consiste a vida? Porque o mundo ele prega para nós que a vida ela consiste sim naquilo que nós possuímos. Nós somos medidos por aquilo que nós vestimos, nós somos julgados pelo carro que nós andamos, pela casa onde nós moramos, nós somos julgados pelo trabalho que nós temos, a posição que nós ocupamos. É assim que o mundo age. Não são poucos os casos em que pessoas elas são discriminadas pelo fato delas estarem vestidas de determinada forma, sem que as outras pessoas saibam quem ela de fato é. Então, tem, por exemplo, aparecido vários vídeos no YouTube, né, nas mídias sociais, que falam a respeito de casos como esse. O último que eu ouvi falar foi de acho que ela é uma psiquiatra, e ela é uma pessoa, assim, bem famosa já, né, e ela é bem conhecida, e ela vai em vários locais dar entrevistas e dar palestras, e ela é uma pessoa que tem muito dinheiro. E ela foi comprar um carro e quando ela chegou na loja para comprar um carro, ela foi simplesmente discriminada pela forma como ela estava se vestindo. Né? Ela estava se vestindo de forma bastante simples, como é costume dela, e ela simplesmente não foi atendida no local onde ela foi para comprar um carro. Então você percebe que o mundo ele vai falar para nós o quê? Que nós seremos julgados sim por aquilo que possuímos. E não é por acaso que
todos os homens, na sua forma natural, têm vivido em busca de riquezas. Têm vivido de tal maneira que possa possuir mais, seja para que possa receber um melhor tratamento, ou seja para que possa satisfazer todos os seus desejos carnais. E isso é um pecado. A palavra de Deus fala que a nossa vida não consiste nisso. Mas então no que consiste? Então Jesus, ele fala a respeito da parábola. Versículo 16. Propôs então Jesus uma parábola, diz no versículo 16, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Veja só que problema que ele tem, não é? Ele tinha tanta produção, ele tinha tanta riqueza, que ele olhou para aquela riqueza toda e falou: agora eu estou com um problema. Eu não sei mais o que eu vou fazer com tudo isso. Esse era o problema desse homem, né? A maior parte da população, a maior parte de nós, temos o problema ao contrário, na verdade. Nós não temos esse problema para nos preocupar. Nossa, quanto dinheiro? O que farei? Né? Dificilmente a gente faz isso. Mas esse era o caso desse homem. Ele tinha uma preocupação com relação a toda a riqueza que ele havia produzido. Versículo 17. Eu não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: já sei, farei isto. Derrubarei os meus celeiros, edificarei outros, maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Não tem nada de novo nisso. Desde que o mundo, é assim que os homens agem. Eles produzem, depois quando eles produzem mais, eles derrubam aquilo que acondicionava a sua produção e passam então a produzir mais e a condicionar cada vez mais, ou seja, acumulam cada vez mais bens. 19. Então, depois que tudo isso acontece, o que ele faz? Eu direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. É a famosa aposentadoria. 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então, eu quero chamar a sua atenção aqui para o versículo 20, porque no versículo 20 nós temos o encontro dessa pessoa que até então havia produzido muito, provavelmente era uma pessoa de grande reputação na sociedade, porque é assim que a sociedade trata pessoas ricas. Pessoas ricas, elas são pessoas com grande reputação no nosso meio. Às vezes até elas obtêm os seus recursos de forma ilícita. Mas como nós não sabemos também como essas pessoas conseguiram, é natural que a sociedade privilegie as pessoas que têm posses, que têm riquezas. Vocês vão perceber, por exemplo, que perguntam para essas pessoas o que elas pensam a respeito de tudo, como se elas tivessem autoridade para responder sobre tudo. Você pega, por exemplo, um apresentador da Rede Globo. Ele é um apresentador da Rede Globo. Faz um programa horrível, péssimo, ruim. Mas ele é uma pessoa influente, porque tem muito dinheiro, é uma pessoa que está no meio das pessoas importantes, e aí as pessoas acham que ele pode emitir opinião a respeito de qualquer assunto. A respeito de casamento, a respeito de, sabe, de aborto, a respeito, sabe, de política. De onde saiu isso? Não é? Eles não têm a menor capacidade para emitir essas opiniões. Mas eles emitem tais opiniões e as pessoas ficam impressionadas com a tola opinião desses homens. Né? Algo totalmente irreal. Por quê? Porque eles têm uma posição na sociedade. E essa posição é por aquilo que eles possuem. Eles são julgados pelo que eles têm e não por aquilo que eles são. Então, aqui no versículo 20, tal pessoa tem um encontro com Deus. E quando Deus considera toda a vida daquele homem, Deus não louva aquele homem. Deus não fala: olha, você foi uma pessoa disciplinada, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa muito sábia. Deus não fala isso. Deus chama ele do quê? Louco. Deus considera louco aquele homem. Porque ele fala assim: ó, essa noite, né, eu estou tratando diretamente contigo. E agora é a hora de nós prestarmos contas aqui. O que você fez da sua vida? Pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Aquele homem gastou toda a sua vida com aquilo que ele julgava ser importante, mas ele desconsiderou a necessidade mais importante da vida de todos os homens. Ele gastou a vida dele no trabalho,
né, nos seus investimentos e nos seus negócios, como o texto nos diz. O seu objetivo era o quê? Ao final de tudo isso, ele obter descanso, comida, bebida e folga, né? A famosa aposentadoria. E o que está de errado nessas coisas quando Deus se encontra com ele? O fato dele ter bens e o fato, né, dele poder desfrutar em algum momento na vida dele de algum descanso, de boa comida, de boa bebida, não é propriamente o problema. O problema está na incompatibilidade de uma vida inteira sendo gasta na busca de tais coisas. Então, existe aqui uma incompatibilidade entre aquilo que ele fez com a vida dele e aquilo que era esperado que ele fizesse com a vida dele. Então, ele achava que ele era o dono do nariz dele. Ele achava que ele era o capitão do barco dele. E isso foi constatado um grande erro, porque Deus cobrou ele da forma como ele gastou a sua vida. Existe uma incompatibilidade aqui. Você viver para si, para o seu bem, para os seus benefícios, para o seu descanso, para a sua comida, para a sua bebida e para a sua folga, e aquilo que Deus propôs para que você viva. Era esse o problema daquele homem. E aquele homem, ele esperava, né, o que se esperava na realidade, né, que ele fizesse, porque já que Deus já deu a sentença no versículo 20 falando que ele era um louco por ter vivido a vida da maneira como ele viveu, o que era esperado dele? Era esperado que ele tivesse preparado alguma coisa, e o versículo 20 é que nos informa isso. Porque quando Deus fala com ele que ele é um louco e pedirão a tua alma, ou seja, vão te pedir, né, para que você preste contas aqui, o que você preparou? Então, era para ele ter preparado alguma coisa e ele não havia preparado, né? Que o fruto da sua vida fosse apresentado nesse momento em que a sua alma fosse pedida e ele não tinha absolutamente nada para apresentar. Que uma contrapartida ao dom da vida que ele havia recebido fosse apresentado nesse momento e ele simplesmente não tinha o que fazer, porque a sua vida foi gasta totalmente em deleites, né? Nessa vida. Não havia o que ser apresentado. Ele foi negligente com aquilo que Deus deu para ele. E especificamente o que Deus deu para ele aqui foi a vida. E ele achou que a vida fosse para que ele encontrasse o sentido em satisfação dos seus próprios desejos. Para que ele olhasse somente para dentro de si mesmo. Para que ele buscasse com ímpeto e ânsia toda a riqueza que o mundo podia dar a ele. E ele se gastou nisso. Mas a grande realidade é que Deus falou: você não se preparou para o momento do encontro. E agora te é cobrado algo e você não tem o que fazer. Veja só que no versículo 42, o próprio Senhor Jesus, ele nos ilustra aqui, né, de uma maneira um pouco diferente, uma atitude que é a atitude desse homem. Versículo 42 diz assim: disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas e a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. Então, toda a questão aqui envolvendo esse homem é uma questão de infidelidade. Ele viveu a sua vida gastando para buscar os seus próprios benefícios, esqueceu-se que Deus havia dado vida para ele e que ele haveria de prestar contas a respeito de como gastou a sua vida. Deus chama tais pessoas de infiéis. Por quê? Porque não considerou o dia do encontro com Deus. Versículo 20 deixa claro para nós: o que tens preparado é para quem? Né? Ele pensou apenas em si mesmo. Na verdade, ele preparou somente coisas para ele próprio. E ele viveu uma vida para os seus próprios prazeres. E assim é todo aquele
que ganha o mundo, mas é pobre para com Deus. Então, no que consiste a vida, de fato? Já que nós não podemos gastar a nossa vida com deleites, prazeres que esse mundo pode nos oferecer. No que consiste a vida? A vida consiste em servir a um propósito maior. Essa que é a grande realidade que os homens não estão preparados para ouvir em muitos casos. E quando ouvem, rejeitam. Mas todo homem foi criado para um propósito maior. E esse propósito maior é maior que os seus interesses pessoais. É maior que os seus interesses financeiros, que as suas riquezas, maior que os seus bens, o seu descanso, a sua comida, a sua bebida e os seus prazeres. O interesse maior, ou o propósito maior que nos é estabelecido, é no que consiste a vida, é o fato de que a vida consiste em atender à vontade de Deus. É nisso que consiste a vida. O versículo 21, ele vai nos dizer, assim é aquele que para si ajunta tesouros, é com aquele homem, e não é rico para com Deus. A vida ela consiste em atender os interesses do nosso Senhor e nos tornarmos ricos, não nesse mundo, mas ricos para com Deus. E nós não conseguimos nos tornar ricos para com Deus se a nossa vida toda está sendo gasta com as riquezas e os acúmulos desta terra. Isso é fato. O Senhor nos chama para que nós possamos colocar as nossas vidas em prol da honra e da glória dele próprio. Para isso ele nos criou e nos criou segundo a sua imagem e semelhança, para que nós façamos isto e que nós sejamos ricos para com Deus. Uma vez dito isto, existem 3 fatores, que nos ajudam a ajustar a nossa perspectiva de vida de acordo com aquilo que Cristo quer, com aquilo que Cristo nos ensina aqui. O primeiro fato é: Deus cuida das coisas que são importantes. Veja que ele vai dizer aqui na sequência, no versículo 22, dizendo as seguintes palavras. Jesus disse então aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem no corpo pelo que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Então, o primeiro fato, que é o fato de que Deus cuida das coisas importantes, e isso nos traz à memória um fato que é inegável, que é o fato de que nós estamos vivos. E uma vez que nós estamos vivos, isso demonstra a nós que é a coisa mais importante, que nós devemos nos preocupar com isso. Por que nós estamos vivos? Nós estamos vivos porque Deus nos deu a vida. Porque é Ele quem gera a vida, é Ele quem mantém e também é Ele quem tira a vida dos homens. Tudo está nas mãos de Deus. Alguém pode dizer, não, mas Deus não tira a vida das pessoas. Tira sim. A vida é de Deus. É Ele quem nos dá a vida e quando nós partimos dessa existência aqui na Terra, é porque Deus assim o quis. Então, Ele tem o domínio sobre a vida. E Ele é o Senhor sobre tudo e sobre todos. E dentre todas as coisas que nós recebemos desse Deus, a mais importante que nós recebemos é o fato de termos recebido vida. Essa sim é mais importante. E aqui nos nossos versículos ele diz que a vida ela é mais importante do que a comida, que sim, mantém a nossa vida, do que a bebida, também mantém a nossa vida, e é mais importante do que aquilo que nós vestimos. Agora notem, grande parte das preocupações daqueles que não se enquadram no contexto da riqueza do homem do nosso texto, são pessoas que estão preocupadas com aquilo que vão comer e com aquilo que vão vestir. Nós poderíamos hoje colocar até outras coisas, não é verdade? É comida, bebida, vestimenta. Nós estamos hoje numa fase da história da humanidade na qual nós podemos nos preocupar com outras coisas, como saúde, por exemplo, não é? Então, saúde, comida, vestimenta, moradia, não é isso? Aposentadoria, são todas as coisas que vão crescendo e vão sendo incluídas dentro do rol das preocupações dos homens, não é? Mas nenhuma dessas coisas
são mais importantes do que aquilo que é o centro de tudo, de todas essas. Todas essas outras coisas, elas são que adereços para a vida. Mas o centro é a vida. Se você não tivesse vida, você não estava preocupado com comida, não estava preocupado com bebida, nem com vestimento. Mas porque você vive, é que você pode se preocupar com tais coisas. E aí nós somos seres tão confusos por conta do pecado, e o pecado faz isso conosco, que nós perdemos o foco naquilo que verdadeiramente importa, e nós passamos a dar preocupação, ou nos preocupar, com aquilo que na realidade é acessório. E o que é acessório? Comer é acessório. Mas nós não estamos tão satisfeitos assim se nós apenas tivermos o que comer. Nós queremos comer, mas queremos comer ainda aquilo que nós gostamos de comer, não é verdade? Não é que nem o povo lá no Egito? Deus não estava matando a fome deles com o maná e Deus ainda havia mandado carne para que eles comessem? Mas o que aconteceu com eles depois de um tempo? Eles começaram a reclamar daquele pão, inclusive falaram que era um pão vivo, não era? Eles não estavam satisfeitos apenas em manter a vida, mas eles estavam preocupados também em poder comer os pepinos, os melões, os alhos, né, que estavam lá no Egito, que eles haviam comido no passado. E nós também devemos pensar se nós não estamos excessivamente preocupados e esquecendo do fato de que Deus é aquele que está cuidando de todas as coisas e Ele é quem dá a vida, porque os nossos versículos aqui de 22 a 23, ele chama a nossa atenção para isso, especialmente o 23. A vida é mais, né? Mais é a vida do que o sustento dela. Então, se nós estamos vivos, é porque Deus está sustentando. Pode ser que não seja da forma como você queira, mas Deus está cuidando de você. E a prova disso é que você vive. Então nós precisamos entender que o Senhor ele chama a nossa atenção para que nós saibamos. Ele tem nos dado a vida e a vida é mais importante do que as coisas acessórias. Esse é o fato primeiro. O segundo fato, que nos ajuda também, né, a vivermos na perspectiva do Senhor, é o fato de que Deus ele cuida também das coisas menos importantes. Né? Primeiro, a vida é a coisa mais importante, mas existem outras coisas que têm a sua importância, apesar de ser menos importantes do que a vida, é isso que eu estou chamando de acessório. Deus cuida disso também. Veja o que diz o versículo 24. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo ansioso, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Né? Um côvado é um exagero, né? Na média 45 centímetros, absolutamente impossível de alguém acrescentar 45 a 50 centímetros no seu tamanho. Mas o versículo 26 diz, pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e digo-vos, que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Versículo 28. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Aqui Deus mostra para nós que o cuidado dele, ainda que o mais importante seja a vida, e nós temos a vida e ele tem cuidado de nós, ele ainda cuida das coisas que são pequenas. E aí ele usa o exemplo dos corvos, né? E usa o exemplo dos lírios. Então, ele fala a respeito das coisas que eram uma preocupação anteriormente, que é a questão do alimento e do vestuário. Né? Os corvos, eles não trabalham, eles não têm celeiro, eles não armazenam, eles comem no dia, vão dormir, no outro dia eles acordam para falar e falam, Senhor, o que tem para hoje? E aquilo que Deus provê para eles, eles se alimentam e eles não se preocupam. Não é verdade? Eles acordam a cada dia e Deus dá a provisão para esses corvos, pássaros. Né? E também, em relação aos lírios, né? Quão belos são os lírios, não é verdade? Mas a gente passa num campo e se acha muito bonito, a gente vai lá e arranca eles ali do campo, leva para casa, deixa uns dias, depois eles morrem. Né? Você pode até tentar plantar ou planta eles, eles vivem um tempo ali. Mas qual a importância disso?
Aqui o texto fala que eles vão para o forno, né? Ou seja, você usa ele como, sabe, algo para, como se fosse uma lenha, alguma coisa nesse sentido. Se você precisa aquecer sua casa, você não se preocupa em usar deles. Mas o que chama a nossa atenção é que Deus ele teve uma preocupação ou uma ocupação com eles. Foi Deus quem nutriu, foi Deus quem criou, foi Deus quem cuidou, né? E nem Salomão, no seu tempo de glória, se vestiu como um deles, né? Vocês já pensaram na variedade de cores que Deus criou? Hoje nós estávamos ali no parque e a minha esposa viu uma plantinha, né? Típica da região aqui, mas o tom dela de vermelho era tão belo, né? Que parecia assim que você olhava de longe, parecia que tinha sido pintado à mão o negócio. Mas foi feito por Deus. E o nosso Deus é um Deus que se ocupa das mínimas coisas, sabe? Ele pega essas coisas que às vezes nós passamos desapercebido ou para nós se torna até insignificante, mas ele fez do jeito que ele quis. Né? Um passarinho, por exemplo, você olha assim, você fala, ele podia ter pintado de uma cor, já seria o suficiente, mas você vai lá e vê Deus pintando o pássaro e depois ele vai lá no bico do pássaro e pinta uma pontinha do bico do pássaro de uma cor diferente. Mas se você fosse fazer, você não faria assim. Mas Deus vai lá e faz e mostra para nós. Sabe o que é isso? É uma declaração de que Deus ele cuida das coisas mínimas. Sabe, ele faz as coisas belas. Por quê? Porque ele se importa com isso. Ele se importa com as coisas que são menos importantes. Elas são menos importantes, mas ainda assim têm a atenção do nosso Deus. Alimento, vestimenta, são coisas importantes, sim. São importantes para nossas vidas. Mas o fato é que Deus cuida dessas coisas. As aves e as ervas, elas são menos importantes do que o povo de Deus. E é isso que ele quer esclarecer para nós. Se Deus cuida desses animaizinhos da forma como ele cuida, como ele não cuidaria daquele povo que foi comprado com o sangue do seu próprio filho? Então Deus tem um cuidado com o seu povo. Irmãos, nós somos cuidados por Deus. E o fato de nós sabermos que somos cuidados por Deus deveria nos dar um grande ânimo, sabe? Devia fazer com que nós nos regozijássemos a cada dia, a cada manhã, pelo fato de que nós sabemos que é esse Deus que cuida das coisas pequenas, cuida de nós. Com todo o cuidado que ele exerce na natureza, ele vai fazer um cuidado ainda maior, mais profundo em nossas vidas. Esse é o Deus. É o Deus que cuida das pequenas coisas. E ele sabe das nossas necessidades. E ele tratará cada uma delas conforme o seu propósito. Esse é o segundo fato que nós não podemos esquecer. Deus cuida das pequenas coisas. Fato 3. Deus não nos quer preocupados. Dito isso, que ele cuida das grandes coisas, ele cuida da nossa vida, ele cuida das pequenas coisas, cuida dos detalhes de cada coisa da nossa vida. Esse Deus, ele não quer que nós nos preocupemos. Veja o que é dito no versículo 25 e 26, nós até já lemos eles. Qual de vós, sendo ansioso, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Nenhum de nós. Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, ele chama essa coisa de coisa mínima, né? Você não pode crescer mais do que aquilo que está estabelecido, né? Um côvado, impossível, você não pode. A sua preocupação não vai fazer com que você cresça mais. Você não pode com essas coisas. Você não pode também ficar ansioso pelas outras. Então, elas não podem fazer nada em nosso favor. As nossas preocupações, elas não nos ajudam em absolutamente nada. Nós ficamos preocupados, todo, sabe, descabelado, não dormimos, perdemos o apetite, todas essas coisas. E no final do dia, nada disso resolve o problema. Não é? A gente fica pesaroso, sabe, receioso e vivendo uma vida aquém daquilo que poderíamos viver. E na realidade nós estamos apenas nos ocupando com uma coisa de forma antecipada e que não podemos fazer absolutamente nada em relação a elas. O que Deus quer que nós façamos dentro dessas situações, é claro, ele não está falando aqui que nós não devamos fazer aquilo que está ao nosso alcance. O que ele está dizendo aqui é que nós não devemos nos preocupar
com as coisas que nós não podemos realizar. Então, se não podemos realizar, está nas mãos do Senhor. E nós devemos descansar nisso. O Senhor, ele quer o seu povo confiante na sua providência. Então, nós entregamos ao Senhor, oramos a Ele, Senhor, nada posso fazer mais a esse respeito. Cuida desse assunto e confie na proteção e na providência de Deus. Né? Deus, ele não quer nos ver, ele não quer que nós vivamos, e aí novamente a questão da vida, ele não quer que nós gastemos a nossa vida toda, né, buscando as riquezas, fazendo as coisas que aquele homem louco estava fazendo, no texto que acabamos de ler, mas ele também não quer que nós gastemos a nossa vida em preocupações. Né? Deus nos quer vivendo para atender os seus interesses. É isso que ele quer. E os interesses do seu reino. E as outras coisas, ele cuida. Nós somos empregados do Senhor, servos do Senhor. Então nós precisamos saber o que precisamos fazer na obra do Senhor, façamos a obra do Senhor e as outras coisas deixe que o Senhor cuide. E isso traz um benefício duplo. Primeiro, você vai estar ocupando a sua vida com aquilo que importa, e isso vai te tornar rico na presença de Deus. Que era o problema daquele homem louco, que era rico para com o mundo, né? Ele era rico em tudo aquilo que ele tinha produzido, né? Mas ele era pobre para com Deus. Então, sabendo disso, que o nosso Deus não quer que nós nos preocupemos, nós devemos viver as nossas vidas para a glória do nosso Deus. Então, esses três fatos são três fatos que nos ajudam a viver dentro do propósito de Deus. Repetindo, Deus cuida das coisas importantes, Deus cuida das coisas menos importantes e Deus não nos quer preocupados com coisa alguma. E o que esses fatos nos ensinam? Eles nos ensinam a grandeza de Deus e o seu poder. Nós aprendemos assim, já que Deus cuida dessas coisas, conforme ele mesmo relatou aqui nas palavras de Cristo, nós entendemos que nós estamos tratando com um Deus que é imenso em poder, imenso em glória. Ele é grande e poderoso. Tão grande e poderoso que ele pode dominar e controlar todas as coisas imensas e as coisas minúsculas também. Assim nós sabemos, por exemplo, que Deus ele cuida, por exemplo, da órbita dos planetas. Nós estamos aqui girando em torno do Sol, ninguém está percebendo isso, mas nós estamos confiando, né, que Deus está mantendo tudo na ordem, não é verdade? Porque se ele não mantesse na ordem, nós poderíamos chocar, colidir com outro planeta. Né? Todo tempo o pessoal fala de meteoro, meteorito, e passando pelos lugares e tudo mais, e não caiu nenhum meteoro aqui na Terra. Tem alguém protegendo essa Terra aqui. Até a disposição dos planetas, na forma como está, né? O cinturão de asteroides, na posição também que está, tudo isso contribui para que a Terra ela possa ser, né, os homens vão dizer, naturalmente protegida. Mas a grande realidade é que Deus estabeleceu que as coisas assim o fossem, para que nós pudéssemos desfrutar de vida na Terra que Ele criou. As próprias condições da Terra, elas são únicas para que possa haver vida. E o equilíbrio é exato. Então, assim, alguém foi lá e colocou os gases na quantidade que nós temos na nossa atmosfera para que possamos viver aqui na Terra. A temperatura, a distância exata do Sol, para que nós possamos ter uma temperatura adequada para a vida. Né? A quantidade de oceano na superfície, tudo isso influencia de forma significativa para que nós possamos ter vida na Terra. Então nós vemos um Deus que olha para todo o universo e todas essas coisas mostram para nós o poder e a imensidão desse Deus todo-poderoso. Só que esse Deus que cuida dessas coisas, ele cuida das coisas mínimas também. Ele cuida da erva do campo, ele cuida dos pássaros, ele cuida dos homens, ele cuida da célula dos homens e das mitocôndrias dentro das células dos seres humanos. Ele cuida de tudo. Ele está vendo as coisas que nós não vemos e ele cuida das coisas grandiosas que também nós não conseguimos conceber. É esse Deus. E nós devemos ter confiança, então, nesse Deus que é um Deus bom e todo-poderoso,
E esse Deus é o Deus que tem cuidado de nós. Não foi Ele que nos deu a vida? Por causa de Jesus, que morreu por nós na cruz, nós temos uma relação com esse Deus que é uma relação especial. Deus cuida inclusive do ímpio. A chuva cai sobre justos e injustos. O Senhor faz com que o sol nasça, né? E o sol beneficia tanto o justo como o injusto. Mas existe algo ainda mais especial naqueles que são chamados povo de Deus. E povo de Deus é aquele que está em Deus por meio de Jesus Cristo. Nós temos muito mais valor dentro dessa criação de Deus. Deus ele se torna favorável a nós, ou seja, ele inclina-se favoravelmente às nossas causas, às nossas petições, às nossas orações, porque nós passamos a ser ouvidos por esse Deus Todo-Poderoso através da intercessão de Jesus Cristo. Uma vez que Cristo morreu na cruz e nós cremos na sua morte como suficiente para a nossa salvação e perdão dos nossos pecados, nós somos reconciliados com esse Deus Todo-Poderoso. E nós podemos e devemos descansar nele e nos seus cuidados para conosco. E sendo essa uma verdade, como que nós devemos então efetivamente viver as nossas vidas? Veja comigo o versículo 29. Não pergunteis, pois, que há vez de comer, o que há vez de beber, e não andeis inquietos. Porque as nações do mundo buscam estas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Nós temos um Pai. Deus é o nosso Pai. O mundo não desfruta do mesmo Pai. Eles não reconhecem a Cristo, não reconhecem a Deus como seu Pai. Mas nós que temos Deus como nosso Pai, nós sabemos aquilo que precisamos buscar. Então nós não precisamos ficar inquietos, né? Nós não precisamos ficar nos perguntando o que havemos de comer, o que havemos de beber. A inquietude não deve ter lugar em nossas vidas. O mundo sim é inquieto. O mundo gasta a sua vida na busca pelo pão, pela comida, pela bebida, pela vestimenta. Mas o povo de Deus ele tem uma outra prioridade. Ele prioriza a honra e a glória desse Deus Todo-Poderoso. Ele sabe que nós precisamos de cada uma dessas coisas, comer e beber. Mas nós cremos que Ele vai suprir cada uma dessas coisas em nosso favor. Versículo 31. Buscai antes o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Né? Esse buscar antes significa buscar em primeiro lugar. Vamos precisar trabalhar? Sim. É lícito, é correto. É vontade de Deus que nós trabalhemos. Que nós possamos obter, né, o pão com o suor do nosso rosto, fruto do nosso trabalho. Mas em primeiro lugar nós vamos buscar o reino de Deus. Não deixar de servi-lo e não deixar para servi-lo depois que nós ganharmos o mundo. Existem muitas pessoas que falam, eu não posso servir a Deus agora. Eu estou muito ocupado. Eu estou vivendo uma fase na minha vida agora que eu preciso priorizar o meu trabalho. Um crente nunca pode priorizar o seu trabalho em detrimento de Deus. Nós não podemos fazer isso. Fazer isso seria ser enquadrado como um louco, não é verdade? É o que o texto nos diz. Aquele homem viveu da maneira como viveu, priorizou as posses, tudo aquilo que ele podia conseguir, e Deus chamou ele de louco. Então nós precisamos servir ao Senhor agora, não deixar para amanhã, nem adiar indefinidamente o nosso serviço a Deus. Reconheça agora que Ele é digno de louvor, que Ele é digno de adoração e dedique a sua vida ao seu serviço. Isso é algo que não é só um pastor que deve fazer isso. Sabe, às vezes as pessoas pensam, é o pastor que deve se dedicar à obra. Não, isso aqui não é uma palavra para o pastor, isso aqui é uma palavra para aqueles que são filhos de Deus. São todos nós. Todos nós devemos buscar fazer o melhor que podemos para servir ao Senhor. Seja homens, sejam mulheres, sejam jovens, crianças, todos nós fomos criados com o mesmo propósito de Deus para que nós possamos servi-lo como nosso Criador. 33. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. É o fato de não ajuntar tesouros na terra, né? Ou seja, ajuntarmos o nosso tesouro no local correto. E o que ele fala aqui em relação a isso, a juntar tesouro nos céus? Ele fala para que nós tenhamos atos de misericórdia. Vender tudo que tem ou vender o que possui para, né,
e dar esmolas. Ele está dizendo aqui para que nós sejamos instrumentos de benefício a outros. Esse é o propósito, essa é a própria mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Né? Ele fala que nós devemos servir uns aos outros. Ele fala que nós devemos trabalhar, né, para fazer aquilo que é bom com as mãos, para que possamos ter o que dividir com aquele que tiver necessidade. Esse deve ser o nosso objetivo. Assim o nosso coração ele não será distorcido ou desviado para um outro caminho. 34. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Irmãos, Jesus Cristo, ele nos ensina a vida com o propósito de serviço a Deus. É isso que o nosso texto aqui nos mostra de forma bastante clara. Não adianta nós gastarmos a nossa vida com as riquezas desse mundo, porque a riqueza vai nos deixar. Não adianta nós passarmos a nossa vida preocupado com o que comeremos, com o que beberemos ou com o que vestiremos, uma vez que nós temos um Deus que pode cuidar de todas essas coisas em nosso favor. Então, uma vez que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina que o propósito da vida do homem é servir a Deus, atentando ao perigo de nós não nos apegarmos às riquezas desse mundo ou a essas preocupações excessivas em relação às necessidades, nós precisamos dizer ainda que nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio nos chamar para que nós possamos nos arrepender da forma de vida que não se enquadra com aquilo que ele diz aqui no nosso texto. Ele quer que nós nos arrependamos de uma vida devotada a nós mesmos, uma vida devotada aos prazeres, à riqueza, uma vida devotada ao trabalho, uma vida que não prioriza a Deus, para que nós possamos ter uma vida devotada a Deus de forma exclusiva. E como consequência dessa devoção a Deus, que nós possamos também auxiliar o próximo, servir ao próximo. E para isso, nosso próprio Senhor Jesus nos deu exemplo. Sabe? Não é algo que ele fala assim, ó, faça isso, né? E não nos deu nenhum caminho para que nós possamos seguir. O caminho é o próprio Cristo. Ele é o meio pelo qual nós devemos moldar as nossas vidas. Né? Ele deu exemplo para nós de tudo, entregando a sua própria vida, morrendo em nosso lugar. Então todos devem crer que o seu sacrifício é suficiente para perdão dos pecados, para que nós possamos ser corrigidos das nossas transgressões e reconciliados com o Pai. Assim, em Cristo Jesus e somente por meio de Cristo Jesus, é que nós poderemos então viver a vida que é proposta dentro desse texto. Uma vida de serviço a Deus. Porque sem reconciliação com Deus, não há como servir a Ele. E o único meio de sermos reconciliados com Deus é crendo em Cristo Jesus como Senhor e como Salvador das nossas vidas. E isso nós devemos fazer com urgência. Deus possa abençoar sua palavra. Peço que o pastor Miguel possa ver. O pastor estava falando e eu estava me lembrando da minha tia, né, que estava até, já vou falar rápido para não ficar emocionado, mas eu fui uma criança que ficou sob os cuidados de uma tia que não tinha tantos recursos assim. E eu nunca fui uma criança de exigir as coisas. Eu quero porque eu quero. Mas eu me lembro de uma vez que nós estávamos num supermercado. Minha tia não ia a grifes, ela não ia a lojas, ela comprava coisas no supermercado. E eu precisava de um sapato. Eu não sei quantos de vocês lembram. O do Conga. O Conga era assim, era o mais barato dos baratos. Vendia no supermercado. Azulzinho, pontinha branca, solado liso. E eu vi uma lanterna. E eu fiquei tão fascinado. Eu não tinha uma lanterna. Eu disse, tia, eu queria uma lanterna. Eu não exigi, mas ela olhou para mim com muito carinho e falou assim, filho, eu não tenho. Ou eu compro a lanterna ou eu compro seu sapato. E eu não quero que você vá para a escola de chinelo. Eu não quero que você vá descalço. E eu disse, tá bom, tia. Eu fiquei triste,
eu não deixei, né, isso transparecer, mas meu coração ficou triste porque eu não tive aquilo. Mas foi algo maior do que a minha tristeza. Eu confiei na minha tia. Eu sabia que ela tinha razão. Eu entreguei o meu coração, mesmo na tristeza, a ela. E, e eu digo, não é? Nós nunca fomos de grife, eu quero uma camisa de grife, quero uma calça de grife. Ela comprava coisas simples. E isso era tão maravilhoso, irmãos. A vida é simples. Para que você possa viver uma vida assim, o seu coração precisa confiar em Deus. Ele sabe o que é melhor. Talvez, muitas vezes, nós ficamos tristes porque nós gostaríamos de algo mais. E Deus vê essa tristeza. Mas essa tristeza humana e carnal, imperfeita, ela não pode ser maior do que nossa confiança em Deus. E esse é o privilégio de todo cristão, de todo salvo. Nós ficamos tristes, nós sabemos que precisamos, mas nós descansamos em Deus como uma criança que confia naquela pessoa que cuida dela. Nós não devemos ser revoltados, nós não devemos sempre achar que falta alguma coisa. Deus nos dá o que nós precisamos. Correr atrás dessas coisas é correr atrás de vento. E por isso, né, nós agradecemos ao pastor. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Se Deus pedisse a tua alma hoje, agora, se Deus te levasse hoje, nesta madrugada, amanhã, talvez algumas pessoas derramassem lágrimas por você, mas onde frequentamos, os lugares que nós vamos, não iriam parar, talvez fazer algum tipo, né, de, de lembrança, mas nós não levaríamos nada. Nós não levaríamos nada. E pouco mais de 1, 2 dias, talvez, né, exagerando, as pessoas não dariam mais falta de nós, nem no trabalho, nem na escola, nem na faculdade. O que nós temos, para quem é? Ou para Deus ou para nós mesmos. Então, medite nessa mensagem. Entregue sua vida ao Salvador. Arrependa-se dessas coisas que são fúteis e vãs. E confia no Salvador. Vamos ficar em pé e vamos orar mais uma vez para encerrarmos. Senhor, nós te agradecemos pela mensagem e nas pequenas coisas os homens têm entregue o coração à futilidade, dando valor a coisas, dando valor, Senhor Deus, a emoções, a apegos. Essa é a humanidade, essa é a natureza daquele que está em pecado e em rebelião. Nós que recebemos a Cristo, nós descansamos no Senhor para a salvação. Mas ao longo da vida, nós precisamos da santificação, nós precisamos aprender, nós precisamos amadurecer e continuar confiando. Cada momento, cada perspectiva, cada necessidade, entregar o nosso coração ao Senhor. Entregar o nosso coração no que diz respeito ao nosso dia a dia, as nossas menores, as maiores necessidades. Nós sabemos que o Senhor cuida de nós. Mas nós também queremos entregar, Senhor Deus, nossas maiores preocupações. São as almas daqueles que nós amamos. Das pessoas, ó Deus, que nós ansiamos de uma forma benigna, de uma forma, ó Deus, tão angustiante em nossas vidas. Almas que nós desejamos que estejam conosco nas mansões celestiais, adorando ao nosso Salvador. Almas que ainda não têm a Cristo, almas que ainda não se arrependeram, almas que ainda não confiaram no Senhor. E essa preocupação, ó Deus, nós colocamos diante do Senhor. Nós colocamos nomes, rostos, pessoas que precisam do Salvador. Ó Senhor, toca no coração, na vida,
transformando, Senhor Deus, a elas como o Senhor transformou a nós no dia que nos salvou. Para que assim, ó Deus, vivam também para te honrar e glorificar. Esse é o nosso desejo, que nós aprendamos a viver para a tua honra e para a tua glória. Nós te pedimos também, Senhor Deus, agradecidos pela vinda do pastor, que amanhã os leve de volta para casa em paz, na tua bendita segurança, guardando, Senhor, também a todos os irmãos ali da Igreja Independente Betel, em nome de Jesus. Amém.